Eu sou Henrique Nelson e vamos hoje discutir sobre as mudanças na legislação do trabalho, vamos fazer algumas reflexões sobre o que incide sobre o mundo do trabalho. Mas antes vamos fazer algumas apresentações aqui, né? Então, estou aqui hoje bem acompanhado, né? Os camaradas aqui, primeiramente Anderson, né? Sou intérprete de Libras, né? Que, enfim, faz esse trabalho maravilhoso, né? Então, saudações ao Anderson e a todos os intérpretes de Libras que fazem parte do Educar Recife, né? Que fazem esse trabalho para que nossas aulas cheguem a todos e todas, tá certo? E também eu vou cumprimentar o meu camarada professor Luciano. E aí, pessoal, tudo bom? Estamos aqui no chat. Qualquer comentário, qualquer pergunta, pode jogar aqui no chat que a gente passa para o professor Henrique, beleza? Professor Luciano com sua moda das bandanas aí, né? Todo famosinho com essas bandanas. Não sei se vocês sabem, mas nas outras turmas já tem até concurso para ver quem vai ganhar uma bandana igual do professor, tá certo? Então, o pessoal já está disputando aí. Tá ligado nisso, Davidson? Nas outras turmas já tá rolando isso, viu? Mas é isso aí. Ó, vamos embora, né, gente? Ó, antes de a gente tratar do nosso tema central da aula, eu quero só chamar a atenção, né? Nós tivemos aí a conferência, né, do meio ambiente promovida pela ONU, né? Então, uma conferência internacional muito importante que o meio ambiente foi, né, objeto de debates, né, pelos líderes internacionais, né, e por pessoas que militam, né, pela causa ambiental e trazendo sempre questões muito sérias para nós. E aí, claro que a questão do meio ambiente ela também incide sobre o mundo do trabalho. Na próxima aula a gente vai falar mais sobre isso, mas antes eu quero só fazer um destaque aqui para vocês, né, a gente vai, né, aqui ótimo, então vamos ver aqui, ó, um videozinho curtinho. Então vocês viram aí, né, que esse vídeo ele destacou que, né, 40% da força de trabalho no mundo na atualidade, vou até colocar de novo depois vocês veem, elas estão em risco por conta do processo de degradação ambiental, né? Então, quer dizer, quanto mais a gente não cuida do meio ambiente, mais o nosso trabalho, o mundo do trabalho, o emprego das pessoas também, né, estão ameaçados, né? Ao mesmo tempo em que esse dado aí que a gente está vendo aí na tela, ele é muito importante porque, por exemplo, uma economia, né? Aliás, a gente promover aqui na América Latina e no Caribe a transição para uma economia menos dependente de carbono, isso poderia criar 15 milhões de empregos líquidos até 2030. Isso quer dizer que, né, cuidar do meio ambiente é cuidar também do trabalho, cuidar também da vida material das pessoas e também a gente pode pensar nos empregos que podem gerar. Então, ou seja, é bom para a economia, é bom para a vida das pessoas e, é claro, fundamental para a nossa sobrevivência. Agora, claro, a gente sempre precisa repensar esse meio ambiente nos níveis de consumo nosso também, né? A gente consome demais e, enfim, buscar um equilíbrio entre consumo, o cuidado com o meio ambiente, a sustentação material das pessoas, né? Então, são sempre questões importantes. Eu apresentei o professor Luciano e aí, assim, na empolgação, acabei não dizendo o seguinte, né? Gente, ó, quem quiser interagir aqui conosco, o professor Luciano está lá no chat, né? Para interagir com vocês, então vocês podem baixar aí o aplicativo, ó, tá aqui os QR Codes, tá certo? Então vocês podem fazer a leitura e aí, né, ter acesso ao nosso aplicativo, baixar o aplicativo do Educar Recife, onde vocês podem inclusive acompanhar as aulas sem precisar de internet, tá? Sem precisar de Wi-Fi, sem precisar de internet, da internet paga, enfim. Então, é muito importante. Vocês podem também acompanhar nossas aulas pelo YouTube, tá bom? Nosso canal do Educar Recife. Então, quando tiver qualquer interação, professor Luciano, pode interromper. Aproveitando, a gente já tem aqui a presença da Marcela. A Marcela está dando bom dia aqui. Bom dia, Marcela. Bom que você esteja aqui no chat conosco. Acompanhe aí a aula do professor Henrique, vai ser show, viu? Aí, qualquer coisa, comenta aqui que a gente passa para ele. É isso aí, Marcela. Faça então como Marcela, né? Participe aqui conosco, tá certo? Então, eu já vou convidar a Marcela e os outros colegas que estiverem acompanhando. É o seguinte, né? Falando sobre o meio ambiente, a gente... Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Opa, agora. Então... Na realidade, só uma correção, professor. Desculpa. Marcélia. Marcélia, né? Ah, tá certo. Ótimo, obrigado. Então, Marcélia,
Então você está convidada, né, e todos os colegas também, a gente trouxe uma atividade aí, ó, faça um desenho bem bacana com o tema trabalho e meio ambiente, né, essa conexão entre trabalho e meio ambiente, e peça para sua professora ou professor de ILT nos enviar. Né? Então, aí, se chegar os desenhos chegarem até a mim, a gente vai exibir na próxima aula, tá? Então, a ideia é essa. Os professores, professor, a gente não... Será que meu professor, minha professora vai ter acesso? Vai ter sim, eu estou lá no grupo de história, né? É só falar diretamente comigo pelo Zap. E, né, caso não, a direção da escola pode procurar a nossa direção e o desenho vai chegar a mim. É só um pouquinho de vontade e a gente consegue fazer as coisas acontecerem, tá? Então, vamos tentar fazer esse desenho. E aí, na próxima aula, a gente vai pegar os desenhos de vocês e a gente vai, né, trabalhar essa questão do mundo do trabalho e o meio ambiente, tá certo? Então, a ideia é essa. Bom, na aula passada, nós estudamos o ingresso do jovem ou da jovem, né, no mundo do trabalho através do contrato de aprendizagem. A gente falou sobre o menor aprendiz e a importância desse projeto que foi construído há alguns anos atrás, para que, né, todos e todas, né, jovens pudessem ingressar no trabalho com qualidade, né, visando, sobretudo, a aprendizagem. Né? Está aí o nosso robozinho confirmando que foi isso mesmo. Na aula de hoje, vixe Maria, ele está dizendo isso mesmo de novo, mas vamos estudar as possibilidades de mudança nas leis que regulamentam o trabalho e as suas motivações. Sabe dizer isso o robozinho hoje. Né? Então, vamos estudar, né, as possibilidades de mudança na legislação, já que a gente fala sobre leis trabalhistas, mas sempre envolvendo história do trabalho, sempre envolvendo as questões cotidianas, a gente vai pensar um pouco sobre as crises do mundo do trabalho hoje e as propostas de mudança, né, e a partir de que essas mudanças acontecem. Eu vou chamar a atenção para uma coisa importante. Eu tenho falado aqui sempre que a carteira de trabalho é um documento fundamental no mundo do trabalho. Essa carteira, ela precisa ser assinada, precisa ser registrada do trabalhador. E aí, recuperando um pouco da história, né, a carteira de trabalho e previdência social, que é como se chama esse documento hoje, né, a CTPS, né, ela foi criada em 1932 com o nome de carteira profissional. Então, desde esse período já era um documento importante. É isso aí, robozinho. Aí está perguntando, desde esse tempo é um documento importante, né? Inclusive, por exemplo, durante a era Vargas, né, que foi justamente quando a carteira de trabalho foi criada, o Vargas entrou no poder em 30, e aí, né, os trabalhadores apoiavam o governo, e aí o governo vai, né, ajustar as legislações que estavam, né, sendo instituídas em cada estado, né, do Brasil. Então ele vai organizar, vai tornar aquilo nacional. Desde aquele período já era um documento importante, porque ele garantia, era o símbolo da cidadania no Brasil naquele período. Então o sujeito, para ser considerado cidadão, para ter acesso aos espaços e tal, era preciso que tivesse a carteira de trabalho, tá bom? Então, desde lá, é um documento muito importante. E ainda durante o período do governo Vargas, já durante o Estado Novo, a ditadura varguista, o nono ano estuda bem isso, né? Em 1943, nós tivemos a CLT, né? A instituição da CLT, que seria a consolidação das leis do trabalho, né? Então, essa CLT, ela passou a regulamentar nacionalmente o mundo do trabalho. Então, estabeleceu-se ali as regras, né, para os trabalhadores, para os empregadores, as empregadoras, trabalhadoras, enfim, no Brasil inteiro. Então, tudo passou a ser muito bem regulamentado. O nosso robozinho está fazendo uma observação interessante aí. Ele está dizendo assim, ó, já vi pessoas criticando as leis trabalhistas por causa do período em que foram construídas. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso, né? Eu posso dizer o seguinte. De fato, a CLT ela foi construída durante o período, né, de um governo corporativista, autoritário, né, que viu o Estado como um corpo, né, então os trabalhadores faziam parte disso, e ela foi muito influenciada, não é, na legislação italiana, que era fascista e tal. Porém, né, isso não, né, em nenhum minuto, tira o crédito da existência de uma lei trabalhista. Né, embora ela tenha ainda, né, um ranço, né, desse Estado corporativista, né, que, em outros termos, quer dizer o seguinte, é um Estado que é visto como um corpo, né, e que ele deve reger a sociedade inteira enquanto a cabeça desse corpo, a cabeça pensante desse corpo. Né? E aí, muitos criticam porque seria uma legislação que intervém demais no mundo do trabalho, que faz intervenção demais no mundo do trabalho.
Porém, também uma outra coisa que a gente pode destacar é que de lá para cá muitas coisas mudaram, né? A legislação trabalhista ela foi ajustada a partir da luta dos trabalhadores e trabalhadoras, também foi ajustada a partir das demandas, a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Elas foram mudando ao longo do tempo. Então, fazer uma crítica quando a CLT ela surge lá em 43, e foi um documento importante, porque, embora ela tenha sido inspirada, né, num documento italiano, né, que naquele momento era regido pelo regime fascista do Mussolini, mas é importante a gente lembrar que antes disso, os trabalhadores e trabalhadoras tinham lutado muito para conquistar os direitos, e muitos desses direitos já estavam instituídos em alguns estados, como São Paulo, por exemplo. Eles foram organizados apenas dali. Então, quer dizer, a CLT significa e representa muitas conquistas dos trabalhadores e trabalhadoras ao longo da história do Brasil, né, e os processos de mudança do mundo do trabalho. Então, essa reflexão a gente precisa fazer e não aceitar algumas críticas que não têm muito fundamento, né? E aí, gente, como eu coloco aí, ó, de 1943 até o presente, a legislação trabalhista foi objeto de bastante alterações, né? Então, muita coisa foi alterada de lá para cá, né? Então, professor Luciano, né, enfim, pode ficar à vontade. Só um adendo aqui, professor, rapidinho. A Marcélia, né, que é do Carla Patrícia, ela pediu para que o senhor fale de novo aí sobre qual desenho que o senhor pediu para fazer. Ah, certo. Então, Marcélia, isso é para vocês, para os colegas, né? Então, a ideia é a gente pensar, né, em como o meio ambiente influencia o mundo do trabalho. Então, essa relação entre trabalho e meio ambiente, tá certo? Então, fazer um desenho aí, não precisa ser um artista, né? Que, na verdade, nós somos artistas também, né? Mas, enfim, faça o desenho do seu jeito, do jeito que você sabe, então todos vão ser valorizados, tá bom? Então, vamos pensar e pesquisar um pouquinho antes, né? Vamos tentar ler de que modo o meio ambiente influencia o mundo do trabalho. Que questões a gente pode levantar a partir daí. Então, dá uma lida, dá uma pesquisada e depois tenta representar isso no desenho. Vai ser muito bem-vindo, né, para ser exibido aqui nas nossas próximas aulas. Beleza? Então, é isso, Marcélia. E os demais colegas que estiverem acompanhando aí a aula, tá? Então, retomando aqui, como eu falei, a legislação ela foi objeto de muitas alterações e a gente precisa discutir um pouco mais sobre isso. Então, como eu coloco aí, ó, os direitos, as leis do mundo do trabalho são fruto de um processo dinâmico que envolve, na verdade, vários elementos. E o nosso robozinho curioso hoje está perguntando, que elementos são esses? Então, olha só, o que eu estou colocando para vocês é assim, a legislação do trabalho, ela passa por uma dinâmica, né? Então, não é as mesmas leis para sempre e tal. O mundo do trabalho muda, as relações de trabalho mudam, né? A configuração, né, dos próprios trabalhadores e como eles atuam, né? A gente viu nas últimas aulas, por exemplo, a tecnologia influencia, o meio ambiente influencia, tanta coisa, e a legislação ela vai acompanhando isso a partir de muitas vezes de situações de conflito, né? De disputas, de conflitos e tal. Eu vou elencar aqui alguns pontos que influenciam diretamente sobre, né, essas mudanças do mundo do trabalho. Então, a primeira delas seriam as reivindicações enfim, trabalhadores, trabalhadoras e suas lutas, né? Então, devia ter um Szinho ali. Então, reivindicações das trabalhadores ou trabalhadoras e suas lutas. Isso quer dizer o seguinte, que à medida que os trabalhadores e trabalhadoras também vão sentindo necessidades, vão passando necessidades e vão observando alguns aspectos que podem ser vistos enquanto injustiças sociais, vão brigar para que, né, pelo menos espera-se que as leis elas sejam, né, as regras sejam construídas, instituídas, tá? Então isso é muito importante. Quando a gente observa essa história que a gente tem visto aqui nas aulas de LT, e que são tão importantes, a gente vê lá no começo do século XX, os trabalhadores e trabalhadoras dizendo é preciso salário mínimo, é preciso descanso remunerado, é férias, é algum tipo de assistência social, é um trabalho diferenciado para as mulheres. Então tudo isso estava sendo brigado no começo do século e hoje existe. Então por isso que é tão importante a gente valorizar as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras e apoiar. Porque se hoje nós podemos vivenciar alguns direitos para os trabalhadores ou trabalhadoras, é porque no passado muitos brigaram para que nós tivéssemos esses direitos assegurados. Outra coisa, as mudanças ocorridas na sociedade. Então, à medida que as mudanças vão acontecendo, claro, o mundo do trabalho muda e a legislação ela também pode sofrer essas alterações. Aí, por exemplo, como é que a gente pode não dizer hoje, diante de uma tecnologia, dos aplicativos e tal, né, que a legislação ela pode ser a mesma na década de 40. Não.
né? Então, a tecnologia ela vai, inclusive, né, demandar, necessitar de novos empregos, novas relações de trabalho, tanta coisa diferente, né, que pode acontecer à medida em que a sociedade ela vai passando por mudança, né? Isso aí, professor Luciano? Verdade. E a gente observa, né, que se a gente for levar em consideração o progresso tecnológico, aí, o avanço tecnológico, né, e o desenvolvimento, né, de novas profissões, a gente pode citar, por exemplo, né, há um tempo atrás eu lembro que existia cursos de datilografia, né? Então, para quem é mais novo, né, a máquina de escrever, existia uma máquina de escrever, né, que você datilografava, né? Então, você digitava ali os textos, né, de forma datilografada, né? Com o passar do tempo, né, essas máquinas elas foram substituídas pelos computadores, né? Então, inventou o computador, a impressora, então agora você não tem mais a necessidade de usar uma máquina de escrever. Até porque no computador, se você erra, por exemplo, na digitação, você seleciona ali, né, dá um delete, reescreve. Na máquina de escrever, você tinha que voltar, tinha que usar um corretivo para apagar a palavra, né? E com o passar do tempo, esses cursos, né, de datilografia, eles sumiram, né? Hoje a gente até tem cursos de digitação para quem vai trabalhar com computador, aprender a digitar mais rápido. Mas essas próprias máquinas, né, hoje elas vivem restritas muito mais ao ambiente privado de um ou outro escritor que prefere escrever ali com a máquina de escrever do que utilizar o computador, né? É mesmo, professor Luciano, no meu tempo não tinha esse negócio de máquina de Deixa escrever, de tua não. conversa Eu que já tu... sou do... Deixa a tua conversa que tu também não é tão novinho não, professor. Ah, rapaz, eu sou uma pessoa... Olha, eu já sou do Windows 95 para cá, Que né? Então conversa. não me lembro desse negócio de máquina de escrever. Professor tá enrolando vocês aí, ó, gente. Ó, não tem nem vergonha. Quando chega o negócio, máquina de escrever, eu não me lembro desse negócio não, professor. Aí, enfim, depois ele pode me explicar aí direitinho para vocês. Tá certo. Olha só, gente. Mas voltando aqui à nossa questão, né? O que acontece é o seguinte, principalmente, como eu coloquei aí, né, na Europa, no período pós-Segunda Guerra Mundial, nós vamos, né, a política do bem-estar social acaba promovendo na Europa, né, uma série de direitos, de seguranças aos trabalhadores e trabalhadoras, reafirmando aquilo que se lutou muito, né? A gente sabe que na história do trabalho, né, isso é uma questão que o nosso robozinho está colocando, quando ele diz assim, mas isso tem muito a ver com as lutas dos trabalhadores e trabalhadoras, não é? É sim, porque se a gente vê lá no século XIX, os trabalhadores e trabalhadoras ingleses já estavam ali, né, brigando, né, tentando conseguir melhores condições de trabalho, aquela condição de exploração que no Brasil só vai ser discutida no início do século XX, e no início do século XIX, 100 anos antes, já estava sendo brigado lá na Inglaterra. E aí isso vai se espalhar, né, para a França, para a Alemanha, né, para a Bélgica, mais tarde para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem até outros encaminhamentos. Mas o que é importante dizer é o seguinte, que essa história de luta, e principalmente, e aí a gente falando do século XX, essa política do bem-estar social, que se fortaleceu no final da Segunda Guerra Mundial, acaba, né, enfatizando mais ainda essa ideia de direito, né? Então, o papel do Estado era assegurar direitos e o mundo do trabalho vai ser muito impactado por isso. E até hoje, nós temos relações bem estabelecidas em termos de direitos para os trabalhadores e trabalhadoras em alguns países europeus que ainda, né, de algum modo, seguem essa política do bem-estar social, tá certo? Então, esse é um ponto importante. Quando a gente fala aqui do Brasil, no Brasil nós ainda temos predominou durante, né, um bom tempo, nessa tradição política que ainda remonta ao governo Vargas, né, que estabelece alguns direitos trabalhistas e a partir de uma política mais intervencionista, né, de um papel de um Estado que lida com a ideia da segurança do trabalho, dos direitos do trabalho. Então, essa é uma tradição que vem mesmo, né, de uma visão de um Estado forte, mas que intervém um pouco mais, né, e que, né, começa a se fortalecer durante o governo Vargas, claro, com idas e vindas, né? A gente sabe, por exemplo, que quando alguns direitos foram acrescentados no início da década de 60,
durante a ditadura, né, algumas coisas foram perseguidas, inclusive durante o governo Vargas, alguns direitos estavam ali estabelecidos, mas, por exemplo, os sindicatos dos trabalhadores e trabalhadoras eram controlados. Na ditadura militar também, né, os trabalhadores perderam essa possibilidade de questionar, de brigar pelos seus direitos. Já na nossa fase democrática, né, esses direitos ampliaram, principalmente essa possibilidade dos trabalhadores se representarem, de fazerem greve, né, de brigarem, mas a gente tem visto que cada vez mais existe um processo, né, acho que o termo é enfim, da intervenção da justiça. Né, vamos colocar o termo mais fácil, né? Que é justamente quando os trabalhadores, né, se sentem injustiçados, vão à luta, fazem todo o processo, entram em greve, essa greve é considerada ilegal pela justiça e aí, né, há um recuo e tal. Então, nessa perspectiva, acho que a gente pode pensar inclusive o seguinte, né, que embora nós tenhamos essa tradição varguista de intervenção, né, de maior presença do Estado, de uma CLT concreta, que é uma coisa bem diferente dos Estados Unidos, ao mesmo tempo aqui, ao longo da nossa história, os órgãos dos trabalhadores, como é o caso dos sindicatos, foram muito perseguidos. E ainda são, né? A gente tem todo um processo em que as pessoas parecem que são educadas, parece que são, né, direcionadas a não gostar dos órgãos que representam os trabalhadores ou trabalhadoras. Ah, professor, mas, né, alguém me disse que determinado sindicato dessa categoria não está trabalhando direito. Aí é justamente quando a gente precisa entender isso como um processo democrático. Se o sindicato não atende à necessidade dos trabalhadores ou das trabalhadoras, é importante que esses sujeitos, né, tomem conta do sindicato e façam com que ele passe a representar os nossos interesses. É uma questão, né, que é importante, ou seja, o sindicato ele não é um órgão deslocado do trabalhador, mas é representante do trabalhador e da trabalhadora. Então, por isso, ele precisa estar sempre atendendo aquilo que interessa aos trabalhadores e trabalhadoras. É verdade que tem gente hoje que faz carreira política através dos sindicatos, o que também não é uma coisa legal, né? É importante que a gente pense que o sindicato é um órgão para representar, né, a nós, trabalhadores, e não, né, para o sujeito usar de trampolim para chegar na política e tal. E muitas vezes, nesse trampolim, negocia não com os trabalhadores, mas com outros interesses. Então, quer dizer, dentro de um processo democrático é importante controlar os sindicatos, ou seja, os trabalhadores e trabalhadoras controlarem, fazendo com que ele atue, né, dentro dos nossos interesses, tá? E aí eu quero chamar a atenção para um cenário que nós vivenciamos hoje. Não é? Então, hoje a gente vive uma escalada, né, do liberalismo, na verdade no mundo, eu falei do estado do bem-estar social pós a Segunda Guerra Mundial, mas em países como Estados Unidos, como Inglaterra, na década de 70 a gente vai ter a ampliação do que a gente chama de neoliberalismo, né, uma nova visão do liberalismo, tá? Que de modo geral seria justamente o seguinte: o liberalismo ou neoliberalismo defende a liberdade econômica, a não intervenção do Estado nas atividades econômicas, inclusive no trabalho. Então, nesse sentido, é para dizer o seguinte, que uma perspectiva do liberalismo, o mercado ele deve ser totalmente livre. O Estado não tem que ficar intervindo nas relações de mercado, inclusive no mundo do trabalho, tá? Então não deve ter intervenção. E eu falei dessa escalada do liberalismo nos Estados Unidos, na Inglaterra, mas no Brasil também. No início da década de 90, né, e mais recentemente. Então a gente pode dizer desde 2016, né, desde 2016 que nós temos, né, uma escalada liberal, né, atualmente, por exemplo, o ministro da Economia é um sujeito, um representante liberal e tal. Então, essa perspectiva, nesse sentido, né, há alguns grupos que pensam o seguinte, né, há quem defenda que as leis trabalhistas não são necessárias, que patroas e empregados ou empregadas deveriam realizar acordos entre eles, entre elas, enfim. Então, em outros termos, é o seguinte, né, dentro dessa perspectiva, as leis trabalhistas atrapalhariam, né, as relações de trabalho ou até dificultariam, e que os acordos deveriam ser diretos, né, ou seja, o empregador e o trabalhador faziam um acordo de como seriam essas relações de trabalho. Se tivesse bom para os dois, ótimo. Se não tivesse, um dos dois simplesmente não pegava o emprego e pronto, né? Aí é que fica a questão para nós, né? O nosso robozinho está perguntando, esse negócio de negociação direta não me parece possível. Bom, eu vou deixar aí para vocês pensarem. Aliás, né, eu não me furto de dizer as coisas aqui, eu também não acho que seja muito possível, não. Eu acho que os acordos, eles acontecem normalmente quando as partes elas estão em pé de igualdade, né? Então a gente faz um acordo que é interessante para mim ou para você. Há necessidade de ambas as partes. Claro,
Teoricamente, é a necessidade do empregador, que precisa de gente para trabalhar, e do trabalhador que precisa de um emprego. Porém, a gente vive num país que tem 14 milhões de desempregados. Então, no país em que o desemprego chega às alturas e que há uma desigualdade social tão grande, não é? Então, o que acontece é que o trabalhador, não, o empregador ou a empregadora simplesmente diz assim, olha, o trabalho vai ser assim, você vai receber isso, às vezes é uma miséria, você quer, então o sujeito entre, né, está desempregado, passar muita necessidade e conseguir um trabalho bem difícil, né, numa situação bem ruim, vai acabar aceitando um trabalho numa situação bem ruim. Então, particularmente, né, e aí eu acho que a gente como professor, a gente se posiciona assim, porque todo mundo se posiciona no mundo, tá? E minha posição é a seguinte, eu acredito que num país com tanta desigualdade social, não há, para mim isso parece sabe, é um conto, né, é um conto de fadas, né, essa ideia de que o trabalhador teria condições de dialogar com o patrão ou a patroa e negociar algo para ele ou para ela, né? Então, principalmente nas profissões menos, enfim, que o sujeito tenha mais preparação, né? Nas que, enfim, que há mais estudo, mais uma formação técnica, né? Então, né, esses trabalhos que exigem menos formação é que a condição ainda é mais difícil, tá? Então, eu acho que é bom a gente pensar sobre isso, né? Não acho que seja crível que o trabalhador possa negociar em pé de igualdade com o patrão, tá? Então, olha, nesse atual cenário de crise econômica, crise política também que o Brasil vive, com o avanço do desemprego, né, os direitos trabalhistas passaram, de fato, né, como eu coloco aí, a sofrer fortes ataques, principalmente por setores liberais, que é o que a gente coloca aí, né? E aí, a gente precisa justamente pensar de como lidar, né, nessa situação. A gente, inclusive, falou aqui da questão da uberização do trabalho, né? É um desses fatores. E aí, ó, fica aí para vocês pensarem, né? Recentemente, por exemplo, aconteceu uma reforma trabalhista que houve uma mudança estrutural no mundo do trabalho, tá? E aí eu vou colocar só para vocês aqui, ó, por exemplo, algumas mudanças. Extinção do contrato de trabalho, ou seja, já não, né, é possível fazer, né, um fim de contrato de trabalho através de um comum acordo, sem precisar que o trabalhador ou trabalhadora peça demissão ou seja demitido, ou seja, teoricamente um acordo entre as partes poderia acabar o trabalho, isso aí para mim é uma coisa preocupante. Outra coisa, né, as férias elas passaram a ser fracionadas, podem ser fracionadas, então o trabalhador ou trabalhadora pode dividir as férias em 3 vezes, né, com pelo menos uma de 14 dias e o restante não pode ser inferior a 5 dias. Mesmo assim, o trabalhador perde esse direito de poder ter umas férias todas. Para alguns setores é até bom, mas diria que para a maioria é meio complicada essa situação, né? Enfim, então a gente tem um desmonte de algumas leis, né, que até então viviam, né, que haviam sido estabelecidas. E a grande questão é a seguinte, que as reformas trabalhistas de 2017, elas vinham com a ideia de que ia ampliar os postos de trabalho. Será que isso foi que ampliou mesmo quando foi posto em prática? Então o nosso robôzinho está dizendo, diga aí, professor. A resposta é não, não. Ou seja, a legislação, houve uma mudança, muitas dizem, não, mas se tirar esse direito ou aquele, vai ampliar os postos de trabalho. Ampliou não. Né? Então tira direitos e não amplia, porque como eu sempre digo, para haver mais emprego é preciso ter uma economia mais forte, mais circulação de capital, mais demanda, enfim, coisa que a gente volta a falar na próxima aula. Então, ó, para a próxima aula, com o apoio do seu professor ou professora, pesquise mais sobre a reforma trabalhista de 2017, são temas que a gente vai discutir nas próximas aulas. Sou Luciano, rapidinho, muito obrigado por estar aqui conosco. Tamo junto, gente, até a próxima aula. Olha, é isso aí, né? Depois dele falar da máquina da datilografia, ele vai dizer agora, tamo junto aí, ó, para dizer que é boizinho, fazer que é boizinho. Agora não cola mais não, viu? Nada, o professor conhece. Ele tem a carteirinha do curso de datilografia, tá só negando aí, ó, escondendo o passado. Oh, é isso aí, valeu Anderson. Gente, até a próxima aula. Eu vou procurar saber o que é esse tal de datilografia. Tchauzinho.